do Citraem, e o Robert França, do Sinjus. Bom, gente, eu vou pedir então para falar primeiro por ordem de lá para cá. O Robert vai dar as boas-vindas para a gente. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui para discutir um assunto que realmente é muito importante, principalmente no Poder Judiciário, que a gente vê que poucos discutem o Judiciário no Brasil. Nós observamos aí que até a Federação dos Bancos discute o Judiciário tem várias especializadas, por exemplo, em matéria financeira e muitas vezes com muitos questionamentos que a gente faz. E, por outro lado, a gente fica perguntando, e a sociedade em geral, como é que está nesse debate, nessa discussão do Judiciário? E os sindicatos, as organizações sociais, que têm um pouco mais, normalmente, de estudo, de acúmulo em relação a essa matéria, é importante que, justamente num poder que não é um poder eleito, um poder soberano, que faça esse debate para que a gente se aproxime mais do Judiciário, para que ele seja um Judiciário que dê um retorno para o que os cidadãos esperam. Porque hoje a gente vê uma série de privilégios, uma série de desvios no Judiciário que é o mais caro do mundo. O Judiciário que tem uma relação orçamento-PIB de 1,8, enquanto países como a Alemanha, Estados Unidos, por exemplo, têm em torno de 0,5, 0,3. Então é um judiciário caro que não está dando o respaldo que a sociedade precisa e merece em termos de atendimento da cidadania. Então é importante que a gente amplie esses mecanismos de participação, os sindicatos, a sociedade em geral, para que os recursos sejam utilizados de uma maneira mais correta. Então é nesse sentido que, diante de diversas situações que a gente tem visto, é que a gente está aqui hoje. A gente vê, inclusive, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, eu sou, como já foi apresentado aqui, sou representante do Sinjus, Sindicato de Servidores do Judiciário Tribunal de Justiça Estadual, né? E uma colega minha mesmo estava me dizendo anteontem que ela conversa muito com juízes. Ela é da corregedoria e faz parte da função dela. Ela conversando com uma juíza por telefone, ela perguntou: e aí, doutor, o que a senhora acha? Agora tem a mudança, né, de presidente do Supremo, a Carmen Lúcia vai assumir. O que a senhora acha dessa nova gestão? O que a senhora espera dessa nova gestão? A resposta dela foi lacônica. Ela disse: parece que ela não vai dar o nosso aumento, né? Subsídio. Foi só isso. Ela não falou o que ela acha, se vai ter uma justiça mais democrática, mais aberta, mais, que se aproxime mais, que seja mais, digamos assim, garantista, que seja mais progressista. Mas, enfim, o discurso da Carmen Lúcia foi nesse sentido, né? Sua Excelência, o povo. Ela começou assim o discurso dela, né? Saudando o povo e não os convidados, as excelências que estavam lá. Então, se nós somos as excelências, que a gente tome a frente de transformar esse poder em alguma coisa que seja mais poder público, como prestação de serviço, e menos poder arrogante, porque o poder serve para servir, né? E o poder que se serve e não serve, esse poder realmente não serve, poder inútil. Então, que ele seja um poder para servir, e não um poder corporativista
que voltado para os seus interesses a si mesmo e para a manutenção de um status quo que infelizmente não tem contribuído para ampliar a nossa democracia. Então, quem controla o judiciário? Muito importante isso. Hoje, o órgão que foi estabelecido para controlar está realmente carcomido, que é o CNJ. É como se colocassem eles mesmos para se controlar. Então, o presidente do CNJ anterior, ele consultava primeiro os tribunais para depois entrar com alguma coisa em relação ao tribunal. Olha, posso entrar com isso? Eu estou com esse problema aqui e tal. Tem um próprio conselho lá dos próprios presidentes dos tribunais, lá dentro do CNJ. E aí, é óbvio que fica uma coisa muito entre eles mesmos. Uma coisa assim, extremamente corporativista. Então, como transformar esse CNJ? Porque esse debate vem de muito tempo. Essa questão de controle externo do judiciário, desde 92 que tem esse debate. E a ideia era colocar pessoas da sociedade para controlar, não necessariamente pessoas do judiciário. Agora, hoje, está praticamente focado no próprio judiciário. Entendeu? O judiciário controla a si mesmo? Então essa aqui é a pergunta. Tá bom? Bom, gente, olha só, sou Neide, como eu disse na apresentação do Sindicato. Nós somos do Sindicato de Trabalhadores em Educação, de professores, e aí meio que diferente deles, né? E aí qual que é a nossa questão de estar participando de um evento como esse? É que, na verdade, existe, não só na minha categoria, mas eu acho que na sociedade, o mito da justiça, que as pessoas têm essa expectativa, né? Principalmente quando a categoria procura o departamento jurídico do sindicato, de que ao procurar a justiça eu vou finalmente fazer justiça, eu vou finalmente conseguir o que o executivo, ou que a sociedade, ou que o meu patrão, ou que, enfim, eu estou sendo lesado. E aí o que acontece? A gente vem percebendo que essa expectativa não se concretiza, que principalmente em questões muito importantes, em questões de legislação que você acha que vai ser mais fácil de resolver, como por exemplo no nosso caso da educação, a lei do piso, que é uma legislação nacional. Então você pensa assim, nossa, quando alguém descumpre uma legislação nacional, vai ser muito fácil, você aciona o judiciário e imediatamente você vai ter a questão resolvida, né? E aí na prática não se concretiza, cria-se uma expectativa muito grande e a gente não tem isso, né? Então a gente viu que tem um problema para além da interpretação, para além da lei, né? Que é mais ou menos o que o Robert falou, que é essa questão que a gente precisa debater com a sociedade, que a gente precisa saber exatamente isso, né? Você tem 3 poderes e na verdade esse poder judiciário que teria essa função, o que ele está fazendo? E se ele não está fazendo a expectativa que a gente tem nele, o que a gente acha que deveria ser feito, como que a gente pode resolver, não sei se resolver seria a palavra, né? Como que a gente pode, pelo menos, ter consciência disso? Então, a nossa participação nesse debate é nesse sentido, e eu quero desejar bom trabalho a todos, que a gente possa fazer um bom proveito do evento. Bom dia a todos. Agradecer a presença dos colegas. Nós estamos dando continuidade a essa discussão sobre quem controla o judiciário. É uma questão muito complicada, assim, essa questão de controle, né? Quem controla o legislativo somos nós, os eleitores. Quem controla o executivo somos nós, os eleitores. O judiciário, bom, o juiz faz um concurso extremamente difícil, extremamente complicado, e depois que ele entra na carreira, a princípio ele não tem mais nenhum controle. Entendemos que ele deveria se controlar, que dentro do próprio judiciário deveria haver esse controle interno, né? Questões morais, legais. Só que infelizmente a gente está vendo que hoje em dia não está acontecendo isso mais. A figura do juiz, aquela figura que a gente tem lá na memória, né, antiga, aquele status de juiz que ele se controlava, que ele impunha à sociedade o poder da lei, a gente não está enxergando isso mais, né? Essas questões salariais dos juízes hoje
estão tão na mídia, estão tão persistentes na mídia, que a gente tem visto que tem se perdido um pouquinho qual que é a finalidade do juiz, para que ele serve à sociedade, né? Aí fazendo minhas palavras, qual é aqui? Quem serve? Né? O juiz está servindo realmente a sociedade ou está se servindo da sociedade? Quando eu digo juiz, são as estruturas, não é o juiz X ou Y, não, são as estruturas de poder do judiciário que, ao invés de estarem servindo a sociedade com eficácia, com economia, né, estão se servindo da sociedade em benefício próprio. Então está se perdendo, dentro do poder judiciário, essa finalidade de servir a sociedade, de ser o poder garantidor. Então é por isso que nós estamos promovendo essas palestras, né, esses encontros, para justamente discutir. E no discutir, dialogar com os poderes constituídos, para chegar numa situação que seja ótima para todos. Porque do jeito que está, não está funcionando. Está muito claro isso para a gente. Né? A questão da caixa preta judiciária. Nós temos que abrir, nós temos que jogar luz lá dentro dessa caixa preta. E mostrar, olha, nós queremos um judiciário que atenda, que seja rápido, que seja eficaz, que seja econômico, que seja principalmente justo. Porque o povo não está enxergando isso mais. A gente não está vendo isso mais. Porque não está acontecendo. Uma ação demorar aí 2, 3 anos, 10 anos, isso é absurdo. Né? Eu não lembro que disse isso, não sei se foi o Barbosa, mas ele falou que a justiça tardia não é justiça. Então a gente tem que bater nisso todos os dias. Né? Tem que quebrar essas estruturas que não estão funcionando e construir novas. Trazer o juiz para próximo do povo, né? E falar assim, olha, nós queremos que o senhor nos atenda. Nós queremos que o senhor nos forneça justiça. Mesmo com todas as falhas que a nossa estrutura judiciária tem, que o senhor nos forneça uma justiça, seja rápida, seja eficaz. Né? Para que as pessoas não percam a esperança nesse poder que é o poder garantidor. Se o executivo não faz, o legislativo não faz, o judiciário não faz, para que Estado? Daqui a pouco as pessoas dizem, bom, não tem necessidade de mais nada. Se o Estado não serve para servir o cidadão, qual a necessidade dele? Qual é a utilidade dele? Né? Então essas perguntas, elas não vão ser respondidas hoje. Nós temos perguntas no ar, que elas vão sendo construídas com o tempo. Esperamos que em breve, né, que não demore muito, essas respostas sejam respondidas e em favor da sociedade. Tá? E mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui e esperamos que a gente tenha um excelente seminário. Tá? Obrigado. Bom, gente, então eu vou agradecer ao Robert, vou agradecer ao Igor e vou, em seguida, chamar a nossa primeira palestrante hoje, a Júnia Romano Carvalho, que é defensora pública de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Júnia. Mas só contar alguns casos, contar algumas histórias da nossa atuação como defensores públicos, dessa nossa atuação junto ao judiciário, das nossas dificuldades, muitas vezes, com essa atuação junto ao judiciário. Acho que também da Defensoria Pública nós precisamos avançar para o controle externo. A Defensoria de Minas ainda não tem ouvidoria, algumas defensorias já têm ouvidoria, a Defensoria Pública de São Paulo tem ouvidoria, da Bahia, do Distrito Federal, tem mais algumas, essas três eu estou lembrando, porque vence os três ouvidores. Em Minas, a própria Defensoria está chamando essa ouvidoria, mas é importante que a sociedade civil se mobilize e cobre para que ela aconteça, porque também há resistência dentro da instituição do arte. É importante que
que essa cobrança venha da sociedade civil, porque dentro da defensoria também vai haver resistência ao controle externo. O controle externo ele mete medo, né? Mas ele é fundamental. Na nossa atuação junto ao judiciário, nos preocupa muito ver que algumas vezes o judiciário está ligado demais ao poder econômico. Em alguns momentos as decisões elas passam e muito de uma fundamentação legal. E isso, é claro, que incomoda toda uma sociedade, porque é um poder com o qual a gente precisa contar. Então não adianta a gente falar mal do legislativo, falar mal do executivo, se a gente não tiver também uma resposta do judiciário. Principalmente eu atuo agora na Defensoria de Direitos Humanos, principalmente na Defensoria de Direitos Humanos, a nossa atuação é muito de questionamento dos poderes executivos, municipal e estadual. Nossa Defensoria Estadual, a gente não vai passar do Estado, né? Mas a nossa atuação, muitas vezes, ela é contra o poder público, porque muitas vezes os maiores violadores dos direitos humanos são exatamente os órgãos do próprio poder público. Quem deveria zelar pelos direitos humanos viola direitos humanos. Isso é muito frequente, muito mais do que nós imaginamos. Eu atuei muitos anos na área criminal, eu sou defensora há quase 18 anos, faço 18 agora dia 1º, há quase 18 anos, entrei numa defensoria completamente desestruturada. O que nós somos hoje já é muito perto do que fomos um dia em termos de estrutura e inclusive de remuneração. É completamente diferente a história que eu vivi. A desestrutura de não ter mesas iguais numa sala, a mesa cair nos pedaços, não ter tinta de impressora. Os defensores mais antigos cansaram de colocar seu próprio computador, tinta, papel, tudo no nosso bolso, porque era preciso, pronto, não tem, e a gente tem que se virar. Então, ao contrário da gente ter esses extras na remuneração, a nossa remuneração muitas vezes ajuda a sustentar a nossa atuação. Acho que até hoje, às vezes a gente paga táxi, paga não sei o que do nosso bolso, pronto. Nem sempre vai ser possível esperar um carro da defensoria e etc. Ainda tem, a gente ainda gasta com a nossa atuação. Não estou reclamando não, porque acho também, se a pessoa quiser ficar quietinha lá sentada, ela não gasta. A gente faz escolhas. A gente vai fazendo escolhas. Eu acho que a defensoria não pode ficar quietinha, sentada, entrincheirada atrás de uma mesa. A gente não pode imaginar na defensoria defensor que não goste de pobre, que não queira atender pobre, que ponha luva para atender pobre. Isso é inadmissível, inaceitável, porque é a nossa vocação estar junto das pessoas mais desfavorecidas economicamente e estar junto delas respeitosamente, porque eu também não defendo ninguém que seja mudo, que não tenha capacidade de falar, que não tenha capacidade de falar dos seus próprios interesses. Então eu acho que a gente muito mais é uma voz que fala junto do que falar por alguém. A gente fala por alguém quando aquela pessoa não é capaz de falar. E os nossos assistidos não são incapazes, não. Talvez a sociedade seja incapaz de ouvi-los, muito mais do que eles incapazes de falar. Então essa postura da defensoria, ela precisa ser uma postura respeitosa, não pode ser assistencialista. Não estou defendendo um pobre coitado, eu estou fazendo valer direitos de gente que tem direitos e que tem voz. Isso é fundamental. Da nossa interface com o judiciário, contando alguns casos, eu estava conversando com o doutor André ali atrás e dizendo de um caso que uma colega acabou de ganhar uma liminar, ele é emblemático, está em discussão, isso vai ser objeto de sustentação oral esses dias, porque já tem um recurso do Estado.
um homem foi condenado por estupro, ele foi considerado aqui em Belo Horizonte estuprador do bairro Cruzeiro. Ele passou 20 anos preso e há pouco mais de 1 ano ou 2 anos a vítima reconheceu o estuprador na rua. Esse homem passou 20 anos no sistema carcerário, 20 anos condenado, ele sofreu todo tipo de violência, afora a absurda violência de ser condenado por um crime que não cometeu. Ele sofreu todo tipo de violência dentro do sistema prisional. Ele hoje nem é muito assim 100% da cabeça e ficou com uma lesão no olho. Eu acho até que ele é cego de um olho, mas por algum motivo inexplicável ele conseguiu preservar algo de puro e de belo nele, que ele pinta hoje. E ele pinta na sala da defensora que fez essa ação de indenização para ele, tem lá uma pintura que ele deu para ela colocar. Eu não consigo imaginar o que é passar 20 anos numa cela sendo inocente. Eu acho que chega um ponto que talvez até ele mesmo duvide da própria inocência. 20 anos enfiado em celas, correndo todos os riscos, porque o risco que alguém condenado por estupro corre é um risco, inclusive, dentro da prisão, porque para as regras dos presos, o estuprador não é aceito. Não é aceito. Para eles é um crime grave. Então, é a primeira pessoa que dança no momento de uma rebelião. Aqueles que eles escolhem para morrer numa rebelião, normalmente, são os da cela do seguro, são os estupradores e mais alguns delitos. Então, esse homem passou essa vida inteira preso e agora aconteceu esse reconhecimento, ele teve revisão e a defensoria conseguiu, num primeiro momento, foi a doutora Ana Cláudia, que foi a defensora dele, ela conseguiu, num primeiro momento, uma liminar garantindo a ele 5 salários mínimos, porque era um registro que havia na carteira dele, na véspera da prisão de gerente de pizzaria, então ela foi atrás do piso salarial da categoria. E eles querem baixar essa indenização dele para 2 salários mínimos. É isso que está em jogo agora no Tribunal de Justiça. A gente espera que se mantenha, porque qualquer dinheiro é pouco demais. Qualquer dinheiro é muito pouco perto do que ele passou. E a gente ainda tem essa questão um pouco cruel, né, que passa pela nossa sociedade e pelo nosso judiciário. Então, na hora de indenizar alguém, vai de acordo com o que ela teria capacidade de receber, de acordo com o que ela recebia. Então, a vida do pobre vale menos. A vida do pobre vale menos, a saúde do pobre vale menos e a indenização ela vai ser proporcionalmente muito menor, porque se matar alguém, né, que é um empresário e ganha um dinheiro, vai ser uma senhora indenização. Se pegar um empresário e deixar 1 mês na cadeia, a indenização seria muito maior do que a desse rapaz, o Eugênio, que passou 20 anos da vida dele preso. Foi a vida inteira preso. Então, é o mínimo que esse Estado tem que fazer por ele agora, essa indenização e um enorme pedido de desculpas. A gente assistiu, eu como defensora na área criminal, assisti muita condenação com prova frágil e muita sentença e muito acórdão dizendo assim, nós temos que diminuir a criminalidade. A gente falava que alguns juízes têm uma síndrome de Nicholas Marshall. Essa referência já está velha, né? Os meus mais novos não sabem nem quem foi esse personagem, Nicholas Marshall. Isso é uma certidão de nascimento, essa referência, né? Tá ótimo essa boate. Então, a gente tem algumas questões. A gente entrou com uma ação na Defensoria de Direitos Humanos no ano passado contra o aumento das tarifas. Tudo que a gente
precisa é que haja uma perícia de verdade, a gente quer saber quanto custa de verdade esse sistema público de transporte, esse sistema coletivo, que é muito caro, o sistema é ineficiente, é muito caro, uma corporação pesada e fechada que não permite que a gente avance no metrô, que a gente avance em outros sistemas de transporte coletivo, e o que a gente tem é o trânsito de Belo Horizonte ficando todo emperrado, porque todo mundo sai de carro. Para eu ir para a defensoria, ou eu vou de carro ou eu vou a pé, porque a pé é mais rápido que ir de ônibus. A pé é muito mais rápido, então não compensa. Eu fico conversando com os motoristas da defensoria que nos carregam para cá e para lá, mas voltam para casa a pé, de ônibus e de bicicleta. Muitos deles andam de bicicleta e a pé e outros transportes completamente alternativos. Então a gente tem com esse transporte que é ineficiente e caro, muita gente buscando alternativa e tem mesmo que buscar, porque se o poder público não faz isso, tem que sair da própria sociedade a uma reação. Tem de vir. A gente entrou com essa ação e a gente teve atuações diferentes, vamos dizer assim, do judiciário. Primeiro, um judiciário de primeira instância extremamente corajoso, que desde o primeiro momento ficou desconfiado com aquela história de a mesma empresa contratada pelo município fazer um estudo e depois ser 2 anos depois contratada pelo sindicato. Uau, já falei pra caramba, eu nem comecei, já tá acabando o tempo. Uma mesma empresa fazer um estudo contratado pelo município ao custo de 2 milhões e depois essa empresa ser contratada pelo Sindicato das Empresas de Transporte. Isso foi algo que causou indignação. Então a gente teve um juiz de primeira instância corajoso que nos deu 2 vezes a liminar, porque ele deu a liminar, isso foi cancelado, a sentença dele foi cancelada pelo desembargador, mas como ela foi cancelada sem entrar no mérito, ele deu a liminar outra vez. Ele ouviu o município, que era o que o desembargador alegava que não tinha acontecido, ele ouviu o município e deu de novo essa liminar. Em seguida, nós tivemos, essa liminar foi mantida num primeiro momento pela desembargadora relatora, porque nesse momento um desembargador saiu, foi para o CNJ, não sei como será a atuação dele no CNJ, naquele momento eu fiquei aliviada de não estar mais no meu processo. Enfim, triste, né? Porque estava no CNJ. Mas enfim, nós tivemos essa liminar mantida e em seguida, naquela lei esdrúxula que permite ao poder público derrubar uma liminar, aí o município, agindo no interesse público, não sei de que público, o município entra com essa ação, porque as empresas de transporte não poderiam entrar com esse quase recurso. E o presidente do Tribunal de Justiça derruba a nossa liminar. Nós recorremos dessa decisão, e aí já foi um colega que atua em segunda instância, e ele recorreu dentro do prazo em dobro. O prazo em dobro da Defensoria Pública está em lei orgânica, ele não está no código. E eles negaram, a Corte Superior do Tribunal de Justiça negou o prazo em dobro da Defensoria Pública por unanimidade, com base dizendo que não cabia naquele recurso o prazo em dobro da Fazenda Pública que está no Código de Processo Civil. Ainda era o Código antigo, isso foi no início do ano, ainda pouco tempo antes de entrar o Código novo. Enfim, nós ainda estamos brigando, todas as ações ainda estão correndo, agora recurso especial e ao mesmo tempo a ação principal caminhando, mas a gente teve posicionamentos assim, completamente diversos dentro do judiciário. Primeiro, uma atuação que eu considerei independente e corajosa, quando as próprias empresas e o município alegam que a diferença de 30 centavos em um dia
que era a diferença do aumento, a diferença de 30 centavos em um dia impacta em R$334 mil por dia. Os 30 centavos. É muito dinheiro que corre. É muito dinheiro que corre. E a gente está entrando na fase de perícia, e a única coisa que eu rezo para acontecer agora é ter um perito honesto. É o máximo do meu desejo agora, é um perito honesto. Isso para mim já seria ótimo. É só isso que a gente deseja. Se a gente tiver uma perícia honesta, eu duvido que não encontre 1.553 falhas nesse processo e nesse aumento de tarifas. Outras questões emblemáticas, agora eu entendi. Eu tinha umas outras questões que eu estava querendo contar e devia estar com elas mais escritas aqui para não ter esse branco, confiando na memória que já não está mais aquela traz tempo. A gente tem algumas atuações, essa atuação da área criminal é complicada, e algumas atuações nossas contra o município ou contra o Estado esbarram nessa questão, assim, qual é o interesse público? Muitas vezes a gente tem que argumentar que o interesse público é daquele pobre coitado que está lá desassistido de tudo. Nas questões da população em situação de rua, a gente está aguardando alguma decisão, está aguardando uma mudança de decisão. Aí foi um processo que o coletivo Margarida fez, que foi bem bacana. Isso ainda tem uma possibilidade de sucesso, mas a gente tem muitas vezes um pensamento dentro do judiciário que combina com o pensamento higienista da cidade. Então isso é muito complicado. A gente precisa contar com uma isenção do judiciário. A gente precisa que o juiz leia a nossa petição. Leia. Eu entrei com uma ação de retificação de gênero para uma pessoa. O promotor fez uma colagem de uma fala da pessoa de um outro processo, né? de uma outra pessoa. Aparece aquela fala lá de alguém, não sei quem, uma fala vinda do além, como se fosse a pessoa dizendo que ela nunca teria interesse numa ação, numa cirurgia de transgenitalização, nesse caso. E o juiz tranca o processo sem conhecimento do mérito, seguindo o argumento do promotor. O juiz não leu a minha petição, porque se ele tivesse lido a minha petição, ele ia ver que o promotor está falando de outra pessoa, de outro caso. Eu nem defendo, em hipótese nenhuma, que a pessoa, no caso de uma cirurgia de transgenitalização, no caso de uma retificação de gênero, que ela precise passar por uma cirurgia de transgenitalização. Eu sou completamente contrário a esse pensamento. Mas naquele caso ali não foi nem justo com essa moça que está numa fila há quase 10 anos aguardando a cirurgia. A gente tem uma dupla punição, porque ela é pobre, ela não tem acesso à cirurgia, a não ser que seja pelo Sistema Único de Saúde. Minas Gerais não faz essa cirurgia, ela está numa fila no Rio de Janeiro há longos anos, com todos os impasses que uma pessoa pobre sofre ao longo desse procedimento, porque em alguns momentos ela não tinha como pagar o hormônio, então aí ela ficou um período sem hormônio, e teve que entrar com uma ação na justiça para conseguir que esse hormônio fosse pago. São várias coisas que vão se somando. Ela tem aquela absurda dificuldade. Então a gente tem um judiciário que diz assim: olha, se você tiver dinheiro, eu até posso modificar o seu gênero, porque você vai lá e faz a cirurgia. Agora, se você não tiver dinheiro, você fica 14 anos com um gênero errado na sua certidão e fica 14 anos fora do mercado de trabalho, porque o mercado exclui e discrimina. Você fica 14, 15 anos, que a média de espera numa fila para a cirurgia era a média, agora os atendimentos iniciais estão fechados, então tem de piorar, pode ser pior. A gente não pode ter esse judiciário cego ao mundo real. A gente não pode ter esse judiciário
que não acompanha as mudanças do mundo, que não acompanha as mudanças da sociedade, do pensamento, da discussão. A gente tem que estar em uma área de direitos humanos, como eu atuo agora, a gente tem que estar muito próximo dos movimentos sociais. Porque o politicamente correto hoje de manhã pode não ser mais hoje à tarde. A gente tem que estar muito ligado aos movimentos sociais, muito próximos das discussões que a sociedade faz. A sociedade, não a society. Porque eu acredito que algumas instituições não são defensoras da sociedade, são defensoras da society. E a defensoria não pode se colocar nesse lugar, em hipótese nenhuma. A sociedade de verdade é o povo de verdade, é o povo mobilizado, é o povo que não dá conta de se mobilizar, porque muitas vezes trabalhou esse cansaço, às vezes, das pessoas. Muitas vezes a pessoa tem uma jornada extensa de trabalho, umas 2 horas de almoço que ela é obrigada, às vezes, a estar longe da casa, depois pega 2 horas para ir, para voltar para o transporte. Na hora que ela chega em casa, a única coisa que ela quer é dormir. E se eu estivesse no lugar dela, acho que eu também só ia querer dormir. Porque a gente, às vezes, também exige, o povo tem que mobilizar. Ah, puxa vida, uma coisa é só eu mobilizar, vir de Uber para cá, chegar de boa na hora, dormir uma noite tranquila, quentinha na minha caminha. Outra coisa é o cara sair lá de longe, depois de uma semana exaustiva de trabalho, às vezes... Como assim? Era 10, agora é 20? Não, você achou 10, agora já estou 20, né? Ah, tá. Meu tempo está crescendo. Quase em dobro. Aqui meu Brasil em dobro está garantido. Que bom. Essa questão, voltando para essa questão do prazo em dobro, esse prazo em dobro para a defensoria, ele nem é um privilégio, porque a gente tem muito mais do que processo em dobro. A gente tem processo em quíntuplo, em décimo, sei lá. A gente tem milhões de processos, e o prazo em dobro, às vezes, ele é necessário. Porque quando acha de abrir vista de um monte de coisa ao mesmo tempo, consequentemente os prazos vão correr ao mesmo tempo, vão acabar ao mesmo tempo, e é pânico. Mas o mais absurdo dessa história do prazo em dobro, na minha opinião, é você mudar a regra no meio do jogo. Porque se o prazo em dobro não existisse, desde o primeiro momento a gente não usaria, mas ele existe. E aí você muda a regra, parece aquela coisa de menino que está jogando lá o banco imobiliário, e aí a coisa também ruim, ele tira, de o tabuleiro, sei lá, mudar a regra no meio do jogo é algo absurdo, insustentável. E essa é uma preocupação muito atual nossa. O que a gente tem visto no país hoje é um total desrespeito à regra do jogo, um total desrespeito à regra da democracia e da eleição, independente de qual seja o posicionamento político de vocês, porque o posicionamento político divergente eu até entendo, o golpe eu não entendo e não aceito. Do meu ponto de vista pessoal, foi o meu voto também que foi roubado. Mas independente do meu ponto de vista pessoal, eu acho que a gente precisa defender uma instituição democrática. E é importante que a gente fale disso, embora a gente não esteja num espaço que seja absolutamente político, mas é importante que a gente fale disso porque esse golpe passou pelo judiciário, passou pelo Ministério Público, não é? A gente teve um poder judiciário e uma Polícia Federal e um Ministério Público que se colocaram a serviço de interesses de determinados grupos econômicos, e isso é muito grave. Isso é muito grave em Minas Gerais, quando a gente vê que questões gravíssimas como um helicóptero cheio de cocaína dá em nada, não é apurado. Isso não é importante, o pedalinho é importante. O helicóptero larga para lá, né? Coisa pouca. Um helicóptero que estava com um funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que pousou no Espírito Santo, na fazenda de um senador de Minas Gerais. Puxa vida, isso precisa ser apurado. Então a gente tem que... Tem prova, mas não tem. Tem prova, mas não tem nada.
Exatamente isso. Tem prova, mas não tem convicção. Essa questão da falta de provas, que é a anedota da semana, essa questão da falta de provas é useira e vezeira na nossa atuação na área criminal. Então bastam que policiais digam que o cara estava traficando. Ninguém quis prestar depoimento da vizinhança. Ninguém da vizinhança quer prestar depoimento. É o que a gente vê em todos os processos. E o que a gente vê quando a gente atende a família é que tem um monte de gente querendo falar, o fulano viu, o fulano quer falar, não foi assim. Não é verdade que ninguém quer prestar. Eu até entendo que o tráfico mete medo. Isso é real. A gente não pode também se iludir, não é? Todo mundo quer tranquilo e sereno. É claro que isso é real. Mas a gente não pode deixar que aconteça esse monte de condenações sem prova, porque essas condenações com prova frágil, elas vão dar numa situação como a do Eugênio. No caso do Eugênio ainda tem assim, teve o depoimento da testemunha, mas esse depoimento testemunhal é algo que a gente questiona muito. Eu gosto muito da fala do doutrinador Valdir Lopes Júnior, porque ele questiona muito essa falha no depoimento da testemunha. A testemunha, ela é levada por uma série de sentimentos e uma série de visões. Então a gente tende a criar falsas memórias. E vários estudos têm sido feitos de falsas memórias, e alguns até já foram veiculados na TV. Eu não sei bem dizer em que época, eu já assisti, mas não lembro bem quando e onde, mas eles são muito interessantes, de colocar uma determinada cena e coloca na cena uma pessoa com a roupa vermelha. A tendência da maior parte das testemunhas é de acusar a pessoa com a roupa vermelha, porque a roupa vermelha chamou atenção. Por exemplo, eu já atuei num processo, não era um processo da minha vara, eu atuei durante as férias. O rapaz chamava, sei lá, tipo João Silva, e o outro chamava João da Silva. Eu sei que o João Silva foi levado para a audiência e foi reconhecido pela vítima. Aí terminaram os depoimentos, ele disse assim: Excelência, eu não sou esse cara não, estou preso por outra coisa. Tem outro com esse mesmo nome na cela. Tinha outro colega de cela, que a diferença do nome deles era um Di, um era Di ou Dá, eu não lembro o nome mais da pessoa, nem se lembrasse, mas enfim, era um João Silva e um João da Silva. E era um outro. A única coisa em comum entre eles é que eles eram afrodescendentes. Eles não tinham a mesma altura, eles não tinham a mesma cor, eles não tinham as mesmas características físicas, nada. Mas uma vítima preconceituosa estava disposta a reconhecer qualquer pessoa negra que passasse ali na frente dela. Independente de ser, até o tom de pele deles era completamente diferente, a altura era diferente, os traços eram completamente diferentes, eles não eram parecidos. A única coisa que eles tinham em comum era o nome, muito parecido. Essa vítima reconheceu. Absurdo, né? Agora, essa vítima na audiência seguinte reconheceu o cara certo. E o depoimento dessa vítima valeu para condenar. Essa pessoa não serve como testemunha, nem para o cara certo. Não serve, eu nem sei se ele é o certo. Eu nem sei se ele de fato fez. Que testemunha é essa que apoia, que judiciário é esse que aceita esse depoimento? Não pode, isso não pode acontecer. Aquela testemunha, ela perdeu a credibilidade, pronto. Não tem como mais você acreditar. E a gente tem umas questões travadas. A gente tem o judiciário mineiro, ele é muito conservador. Normalmente, quando a gente procura decisões mais inovadoras, a gente tem que ir principalmente para o Rio Grande do Sul, é onde a gente vai ter principalmente nos tribunais decisões mais inovadoras. O nosso judiciário de primeira instância ele é conservador, e eu acho que na segunda instância mais conservador. Nem é pelos desembargadores mais antigos que lá estão.
mas é pelos desembargadores da minha geração que chegaram na segunda instância. Os desembargadores, eu fiquei 4 anos na segunda instância criminal, há 2 anos atrás, antes de vir na área de direitos humanos, eu atuava na segunda instância criminal. E os desembargadores que estavam lá, os juízes com quem eu trabalhei na primeira instância no início da carreira. Então, eles chegaram lá mais ou menos na mesma época que eu cheguei por lá. E é essa geração que já não é, a gente não está falando de desembargadores tão antigos assim, mas está uma geração chegando lá que continua com esse mesmo tipo de posicionamento. Essa fragilidade da prova que não importa para o Ministério Público, essa fragilidade da prova que não importa para muitos membros do Judiciário, ela é muito complicada. A injustiça que se faz com uma prova frágil é muito grande. Eu continuo acreditando naquela máxima que eu prefiro 99 criminosos na rua do que um inocente preso. Eu prefiro mesmo, porque um culpado na rua, ele pode talvez até imaginar se ganhou alguma chance, né, de alguma esfera divina e emendar a conduta talvez com muito mais eficácia do que esse inocente que está ali pagando por sei lá o que de forma absurda. E a gente, na área criminal, assiste a muitas condenações com prova frágil ou sem provas. Quando a gente questiona, a gente não pode mais ir no STJ questionar, porque o STJ não vai analisar a prova. Eu ainda andei entrando com muitos recursos, questionando os artigos que tratam do Código de Processo Penal, que tratam da formação da prova, seja o artigo que fala do reconhecimento, como é que ele precisa acontecer, como é que ele tem que se dar, seja o artigo falando da análise da prova, da valoração das provas. Então a gente tentou fazer alguns recursos assim, mas como os recursos no STJ demoram 1000 anos, a gente não sabe quando haverá a resposta. Como é que está meu... Só mais uma, já que eu cheguei assim lá em Brasília, deixa só mais uma breve questão de Brasília. Houve um momento em que o STJ e o STF começaram a decidir que havia um habeas corpus demais. É um absurdo, tanto os habeas corpus para reconhecer direitos materiais. E a gente aqui, na segunda instância em Minas, toda vez que o réu estava preso, a gente entrava era com habeas corpus. Era só com habeas corpus, porque o resto demora demais para ser julgado. Então, até o resto ser julgado, o cara cumpriu a pena inteira, dependendo da pena, dependendo da condenação, dependendo do benefício que eu estivesse buscando. Às vezes era uma redução de pena que ia impactar, sei lá, em 6 meses. Faria o menor sentido isso vir depois. E aí a gente tem uma enxurrada de habeas corpus. Então a Defensoria Pública de Minas foi acusada de ser, acho que a 7ª maior litigante do país, a Defensoria de Minas. Só perdia, acho que para a Caixa Econômica e tal, estava entre as maiores litigantes. E eu achei isso bacanérrimo, que bom, nós estamos trabalhando pra caramba. Eu me senti muito orgulhosa dessa condenação, dessa acusação, com toda sinceridade. Porque então a gente estava mandando coisa pra caramba lá pra cima, que ótimo. Lastimável de um ponto, porque se a gente está mandando tanta coisa para o STJ, isso sinaliza de como está o nosso TJ. Não é? Como é que estão as nossas decisões aqui. Cansei de fazer recursos, mas muitos milhões, por furto de insignificância. A gente já teve coisas prosaicas, tipo furto de uma galinha, literalmente, furto de galinha, assim, na literalidade do interior de Minas, o furto de uma galinha. A gente já teve furto de três calotas de carro, aquela coisinha que prega, né, em cima da roda. É isso mesmo, calota, né? Calota. Três calotas. Isso foi o processo da doutora Andréia, que foi nossa defensora geral. Eu lembro dela falando, que falou assim, que ela fez um recurso de insignificância, que a pessoa furtou 2 calotas e a pessoa foi absolvida no STJ.
e depois ela pegou um outro processo que a pessoa furtou 3 calotas, e aí a pessoa não foi absolvida no STJ. Pela insignificância da você, mas também 3 calotas é quase uma quadrilha, né? É coisa muito grave. Furto de bala, furto de 3 barras de chocolate, furto, coisas as mais absurdas e prosaicas que a gente já fez recursos. Eu já fiz de sei lá quanto, 3 frascos